Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou Moisés Costa e nós somos a Igreja Batista em Joaquim Távora. Estamos aos cuidados do pastor Saulo Rodrigo. A aula de hoje irá falar sobre um assunto muito importante. Se você quer conferir, fique conosco. Mas antes da aula começar, iremos ter o nosso momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui para estudar um pouco mais, Senhor, e conhecer mais da Tua Palavra, do Teu Reino. Que Tu possa, Senhor, abençoar as pessoas, Pai, que estão passando por dificuldade, que Tu possa abençoar a nossa nação, o nosso país. É no nome do Teu Filho amado, Senhor, que eu te oro e te agradeço, hoje e eternamente. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Não é fácil o assunto deste capítulo, pois diz respeito ao próprio Deus, o ser infinito e espiritual que as mentes humanas finitas não podem aprender completamente. Mas sendo Ele o nosso Criador, tendo-nos criado à sua imagem e semelhança, e tendo se revelado em Jesus Cristo e na Palavra de Deus, buscamos conhecê-lo melhor à luz da Bíblia. Entendemos a Trindade como as três pessoas nas quais Deus se revelou a nós, que são unidas num só propósito e na essência. A lição de hoje é a lição de número 11, que fala sobre a Trindade. E no nosso primeiro tópico, iremos falar sobre Deus Pai, o Criador e Sustentador. Ao lermos os primeiros capítulos da Bíblia que narram o começo das coisas criadas, notamos que Deus já existe no princípio e mesmo antes do princípio. Ele é eterno, como fala em Salmos capítulo 90 e versículo 2. Não tem princípio nem fim. Como tal, é o Criador do céu e da terra, do universo, dos seres vivos e do próprio tempo. Em Gênesis, no capítulo 1 e 2, você irá ler com mais detalhes essa passagem. Não somente Ele é o Criador de tudo, como também é o sustentador das coisas criadas, é o Senhor e o juiz da história. A história começou a partir do seu ato criativo e terminará no juízo final. A Bíblia ainda nos ensina que é um Deus onipresente, está em todos os lugares, no tempo e no espaço, onisciente, pois ele conhece todas as coisas, e onipotente, porque ele pode todas as coisas. Em Salmos, no capítulo 139, você irá encontrar mais a respeito desta passagem. Então, esse Deus Pai, Criador e Sustentador, é o Deus que merece todo o respeito, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois Ele é o nosso Deus e fomos criados e somos criaturas suas. No segundo tópico, ele fala sobre o Deus Filho, o Salvador e Senhor. Eterno como Pai e profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, ele revelou-se como o Verbo encarnado, ao vir a este mundo na forma de Deus homem. Você vai achar esse texto em João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 18. A sua missão foi a de vir buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, você vai achar mais sobre isso. E ele morreu vicariamente para expiar os nossos pecados. Ressurreto, ele ascendeu aos céus, onde está à direita de Deus, preparando-nos um lugar. Ele voltará como juiz e Senhor, confessado por todas as línguas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, esse Deus que é Criador
Ele também é o Deus Filho e é o Salvador e é o nosso Senhor que reina para todo o sempre. E nesse tópico iremos falar sobre o Deus Espírito Santo, o que é ajudador e guia. Ainda que presente em todo o Antigo Testamento, especialmente nas profecias e inspirando a revelação de Deus, o Espírito Santo manifesta-se poderosamente no ministério de Jesus e após a sua ascensão. É o substituto de Jesus na proclamação do Evangelho, em habitar no crente e guiar a obra do reino de Deus. No dia de Pentecostes, cumprindo a profecia, manifestou-se de maneira singular, com sinais exteriores, dos quais não foram o evento principal. O evento principal foi a descida do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, a conversão e a agregação de milhares de pessoas. Assim como no nascimento de Jesus, os eventos principais não foram os anjos nas campinas de Belém, nem a estrela do Oriente, e sim a encarnação de Jesus para a nossa salvação. Os eventos principais são permanentes, os secundários foram ocasionados, estes serviram para apontar aqueles. Então, esse Deus Espírito Santo é o que nos ajuda, é o que nos guia e é aquele que sempre está ao nosso lado, falando quando estamos em situações de risco, quando estamos em situação de perigo, quando o pecado está à porta. O Espírito ele está ali para nos ajudar, para nos guiar, para ser aquele que, vamos dizer assim, nos dá consciência que podemos errar. Então, esse Espírito Santo, ele é muito importante na vida do crente, por ser esse ajudador e esse guia. E no próximo tópico iremos falar sobre a manifestação tríplice. No episódio bíblico do batismo de Jesus, Deus se manifestou nas três pessoas, em Jesus, que é o Deus Filho, saindo da água, o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo, e descendo como uma pomba sobre Jesus, e uma voz dos céus, que é o Deus Pai, testificando de seu amado Filho. Ainda que as três pessoas da Trindade sejam inseparáveis, percebemos que, na economia divina, Deus, através dos tempos, revela-se particularmente numa delas. Assim, a atuação de Deus Pai é ressaltada no Antigo Testamento, desde a criação, a atuação do Deus Filho nos Evangelhos, desde o nascimento até a ascensão de Jesus, e a atuação do Espírito Santo desde o Pentecostes até a vinda de Cristo. Isto é, a era presente. E como já vimos em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 24 ao versículo 28, tudo ficará sujeito ao Filho, que, por sua vez, se sujeitará ao Pai. Então vemos nessa manifestação tríplice que Jesus veio na plenitude dos tempos com Jesus Cristo, e o Espírito Santo, por sua vez, ele agiu em todo tempo, pois ele está presente, desde o Pentecostes até a vinda de Cristo. O Espírito Santo ele age sobre nós. E nesse tópico iremos estudar e falar um pouco mais sobre a unidade divina. Jesus ensinou claramente a sua unidade como o Pai. E, ao falar do Espírito Santo, o clamor de outro ajudador, ou seja, outro da mesma espécie, outro da mesma essência. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, sem qualquer um dos três, estaria incompleta. Não há Deus sem a Trindade, e não há Trindade sem Deus. O Pai está ligado ao Filho e ao Espírito Santo. O Filho está ligado ao Pai e ao Espírito Santo. O Espírito Santo está ligado ao Filho e ao Pai. Não há superioridade,
hierarquia, não há superioridade hierárquica. Eles se equivalem. A Trindade é composta dos três e eles se complementam. Então há uma unidade perfeita aqui nas três figuras de Deus, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo. Esta é uma unidade divina e perfeita. E no nosso último tópico iremos falar sobre a Trindade na experiência de Cristo. Ao nascermos, tal já acontece pela atuação de Deus, seu ato criativo no Éden e a sua seleção no ato da geração. Ao sermos salvos, o somos por Jesus Cristo pela persuasão do Espírito Santo, que passa a habitar em nós. O cristão tem o privilégio de experimentar a ação completa da Trindade divina em sua vida, a ação de Deus. Então, essa Trindade ela é perfeita, ela é divina e ela se experiencia na presença e na figura de Jesus Cristo. Porque Jesus, ao nascer, ao dar a sua vida, o seu precioso sangue para nos salvar, ele é o ato final, né, vamos dizer assim, da Trindade, e ele reinou e ele habita hoje entre nós. Então que possamos cada vez mais dar glória a esse Cristo que é vivo, que é ressurreto. E chegamos ao final da aula de hoje. Na nossa conclusão, iremos ver que a bênção denominada apostólica, em sua simplicidade bíblica e sem acréscimos humanos, deseja que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, você irá encontrar esse texto. E nós somente podemos acrescentar amém. Então que essa aula tenha edificado, que essa aula tenha acrescentado um pouco mais no seu conhecimento sobre a Trindade de Deus, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o nosso pensamento de hoje, a nossa frase para meditarmos e refletirmos um pouco mais na semana é a seguinte: a Trindade só se conhece pela experiência pessoal do crente com Deus. Que você possa meditar um pouco mais nessa frase, nesse pensamento, na sua semana, e que você possa entender mais desses mistérios, né, de Deus sobre a Trindade. E é isso aí, vamos ficando por aqui, terminamos mais uma aula. Se você gostou dessa aula, você vai lá, dá aquele like, dá aquele joinha. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, vai dar uma força, vai dar uma ajuda bastante grande para nós. Também, se você quiser, pode ir lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, ou se preferir, pode nos fazer uma visita pessoalmente. Nosso endereço é na rua Professor Carvalho 3071, no bairro de Joaquim Távora. Nossos cultos são às quartas-feiras, culto de oração, das 18 às 19h30, e aos domingos o culto evangelístico, das 18 às 20 horas. Então, eu desejo a você que ficou aqui conosco um pouco estudando, que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma excelente semana, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, sua noiva, o seu noivo, e que você possa estar cada dia mais firme e forte na presença do Senhor, que você possa estar cada vez mais com sede de conhecer os mistérios, né, de Deus, né, através da Bíblia Sagrada, dos estudos bíblicos. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau.